Saudações alvinegras, sou Ricardo Magalhães e hoje vamos, no pré-jogo, contar um pouco sobre a história entre o grande clássico entre Santos e Palmeiras, que ocorrerá novamente pelo Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá. Santos e Palmeiras é conhecido como o Clássico da Saudade. Esse nome se deve justamente por, até hoje, Santos e Palmeiras serem considerados como os grandes esquadrões, principalmente na década de 60, onde se colocava frente a frente dois excelentes jogadores. Do lado do Santos, o nosso eterno Rei Pelé, e do lado do Palmeiras, o Ademir da Guia. Então, são confrontos históricos e por essa razão denominou-se o Clássico da Saudade. Então, a primeira curiosidade que a gente pode falar sobre Santos e Palmeiras é justamente a questão de como surgiu, né, esse clássico. Então, o primeiro clássico ele começou no ano de 1915 e é de extrema importância falar sobre esse clássico porque o Santos e o Palmeiras jogaram um jogo que era um jogo decisivo para o Palmeiras, porque para ingressar no Campeonato Paulista, o Palmeiras teria que ganhar de um dos times grandes, né, de São Paulo. E escolheram justamente esse time, escolheram o Santos Futebol Clube. Então, no dia 3 de outubro de 1915, no Velódromo de São Paulo, o, o Palmeiras enfrentou o Santos nesse amistoso, que também serviu para arrecadar dinheiro, né, arrecadar alimentos para as vítimas da grande seca que teve no Nordeste no ano de 1915. Então, o Palmeiras, logicamente, não conseguiu vencer o Santos nesse embate e perdeu pelo placar de 7-0, que inclusive essa é a maior goleada do Santos contra o Palmeiras em toda a história. Então, o Palmeiras, mesmo sendo eliminado e não preenchendo um dos requisitos para entrar no Campeonato Paulista, graças à expulsão do time do Scott Wanderers, em razão de ter sido punido porque estava pagando jogadores para disputar um campeonato amador. Então esse time foi expulso e o Palmeiras ficou com a vaga e passou a disputar o Campeonato Paulista no ano de 1916. Então já é um fato bem marcante da história desses dois clubes. Ao todo, Santos e Palmeiras já se enfrentaram 337 vezes ao longo da história. Foram 105 vitórias do lado santista, 87 empates e 145 vitórias do time do Palmeiras. O Santos contra o Palmeiras marcou 478 gols e sofreu 573 gols. Nesse confronto mostra-se um pouco de desvantagem do Santos em relação ao Palmeiras. No entanto, no Campeonato Brasileiro, partida que será disputada na Vila Belmiro, o Santos leva uma certa vantagem. Pelo Campeonato Brasileiro foram 79 jogos, com 28 vitórias do time santista, 26 empates e apenas 25 derrotas. Então, o Santos leva uma certa vantagem no Campeonato Brasileiro. E também em jogo na Vila Belmiro, foram 112 jogos, com 47 vitórias do Santos, 20 empates e 45 derrotas. Então é um clássico válido de ser relembrado, porque são vários títulos em disputa, né? São dois mundiais, logicamente do lado do Santos, que o Palmeiras nunca conseguiu esse feito de conquistar o mundo. São 6 Libertadores, 3 do lado santista e 3 do lado palmeirense, e quase 20 brasileiros em disputa. Então, os dois times já têm praticamente, são 19 brasileiros ao todo. Outro fato curioso é a questão da maior série invicta do Santos contra o Palmeiras ao longo da história. Essa série invicta aconteceu entre 30 de setembro de 87 a 2 de maio de 1991. Foram 10 jogos que o Santos ficou sem perder para o time palmeirense. Falar de artilheiro entre as equipes, o maior artilheiro do Santos é justamente, não poderia ser diferente, o nosso eterno Rei Pelé. Ele marcou contra o rival da capital 32 gols.
Então, dizem que o Santos, né, é um freguês do Palmeiras, tem essa história aí, por causa desses últimos campeonatos, que infelizmente o Palmeiras levou uma certa vantagem, como a Copa do Brasil e a Libertadores. No entanto, a história não mostra bem isso. A história mostra que nos confrontos eliminatórios, de uma forma geral, o Santos está vencendo o Palmeiras. Então, em mata-matas, o Santos tem 8 vitórias e o Palmeiras tem apenas 7. O Santos eliminou o Palmeiras na semifinal do Brasileiro de 64, eliminou o Palmeiras na semifinal do Brasileiro de 65, eliminou o Palmeiras na semifinal do torneio Rio-São Paulo de 97, eliminou o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista de 2000, o Santos eliminou o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista de 2009, novamente eliminou o Palmeiras nas quartas de finais do Paulista de 2013, venceu a final do Campeonato Paulista de 2015 e em 2016 também eliminou o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Então a história mostra que, em termos de mata-mata, o Santos apresenta uma superioridade sobre o time palmeirense. Então, também outra curiosidade é um fato que aconteceu na década de 80, em um jogo em que Santos e Palmeiras estavam duelando e o Santos vencia até os acréscimos pelo placar de 2-1. E já no final do jogo, o árbitro fez o gol de empate para o time palmeirense. Então esse é um fato também que chama muita atenção no confronto entre esses dois clubes. Imagina, o Santos ganhando de 2-1 e no final do jogo vem um árbitro e faz o gol. Então vamos acompanhar aqui como foi esse jogo épico, histórico e também, vamos dizer assim, cômico, né, para a história dos dois times. O Santos saiu na frente. Lino carregou a bola tranquilo, lançou Paulo Isidoro, que ajeitou com o corpo e encheu o pé. Santos 1-0. Silmar bateu a falta, Wagner cabeceou, mas quem completou na confusão foi o estreante capitão. Palmeiras 1, Santos 1. Mas o Santos passou novamente à frente. Serginho recebeu de João Paulo, ganhou de Luiz Pereira, dividiu com João Marcos e acabou rolando para Lino completar com tranquilidade. Veja outra vez, Santos 2-1, gol de Lino. O Palmeiras empatou o jogo aos 47 minutos com um gol fantástico. Veja só, depois do escanteio, confusão na área. Jorginho aproveita o rebote para chutar. A bola ia para fora, mas bateu no juiz José Assis Aragão e entrou. Veja aí outra vez. O Santos reclamou, mas não teve jeito não. Como o árbitro é neutro, o gol valeu. Final, Santos 2, Palmeiras 2. E mais um momento curioso na história entre Santos e Palmeiras foi a questão da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2014. Na qual o Santos salvou o time do Palmeiras de mais uma vergonha, do terceiro rebaixamento. Também comparando Santos e Palmeiras, 0 rebaixamento pelo lado do Santos e 2 rebaixamentos lá do Palmeiras. E 2014 não caiu por causa do Santos, que ganhou do Vitória lá na Bahia e o Palmeiras se salvou. Inclusive teve muita festa na arquibancada em comemoração ao gol santista. Algo extremamente curioso, né? Um palmeirense comemorando um gol do time do Santos. Fiquem com o vídeo aí para vocês entenderem como é que foi essa curiosidade aí do clássico. O Santos chega com perigo, o Caju domina, ficou na cara do gol, olha a chance do gol! Gol do Thiago Ribeiro! Gol do Thiago Ribeiro! O Palmeiras está salvo! Sente só! Vem pra cá, vem a comemoração da Arena do Palmeiras! O futebol é uma coisa impressionante. A torcida do Palmeiras está comemorando o gol do Santos. A última vitória do Santos contra o time do Palmeiras aconteceu apenas em 2019. O Santos venceu pelo placar de 2-0.
E de lá para cá, infelizmente, o Santos não vem conseguindo ganhar do rival. Já está uma série um pouco grande, longa, e no jogo da Vila Belmiro o Santos tem que ganhar para somar pontos no Campeonato Brasileiro e também acabar, né? Quebrar esse tabu aí entre os dois times. Então, um abraço a todos e assistam os gols do último jogo, da última vitória do Santos, e fiquem na paz. Partiu o Sanches, cruzou para a área, toque de cabeça pro gol! Gustavo Henrique, gol do Santos! Primeira falta batida direta pelo Sacha, deu 1,90 m. Meteu a cabeça na bola e mandou no gol! Gustavo Henrique, o capitão do time do Santos, pro Marinho, e encara de novo o Diogo, a bola espirrou, ficou com o Pituca, arrumou pra canhota, bateu pro gol no rebote, Marinho! A bandeirinha deu posição de impedimento e o gol é marcado!